Então, vamos começar direitinho? Boa noite para todo mundo. A Nilva vai dar aula para a gente hoje, o esboço do céu e o inferno, né, Nilva? A gente vai para o céu e vai para o inferno. E aí a gente escolhe onde a gente escolher quer nome. ficar. E aí a gente escolhe onde a gente quer, tá? Nossa aula hoje é sobre o esboço do livro O Céu e o Inferno. E eu gostaria de dizer a vocês que estão iniciando na Escola de Aprendizes do Evangelho que os livros do Pentateuco são essenciais para o nosso aprimoramento, para o nosso estudo, né, da doutrina espírita. E então é interessante a gente já tomar o hábito de começar a estudá-los, né, um a um. O Evangelho, a maior parte das pessoas já faz, o Evangelho no lar, e lê uma página sempre que possível, né? Já tem mais afinidade. Agora, os outros livros, a gente tem que tirar um tempinho também para fazer o estudo deles. E sempre no final de cada escola, os dirigentes sempre nos orientam para que a gente tenha lido, né, esses livros, pelo menos o Pentateuco, os 5 livros da doutrina espírita. E O Céu e o Inferno é um deles, né? É o 4º livro que foi lançado da codificação kardeciana, e é um livro muito importante, é um livro essencial de estudo para nós todos, né? Para a gente aprimorar o nosso conhecimento sobre o Espiritismo. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula propriamente dita. Pode passar. Nilva, eu vou sair, então, aí você fica, mas eu estou por aqui, tá? Tá bom, Conforme você for falando, eu vou passando os slides. tá certo. Obrigada. Pode passar. Então, o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é o 4º livro, né, do Pentateuco kardeciano, e ele foi lançado no dia 1º de abril de 1865. Esse livro oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo suas obras. Então, neste livro, está bem claro, bem especificado tudo o que acontece após a nossa passagem desse mundo material para o mundo espiritual, né? Como que vai ser, né, a nossa chegada no mundo espiritual, todo aquele período que da agonia, o período quando você se depara no mundo espiritual. Então, tem tudo lá, bem explicado, bem esmiuçado. E a gente vai falar aqui no decorrer da aula bastante sobre isso. Pode passar, Simone. Aí a primeira parte do livro Céu e Inferno vai nos falar o futuro e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar a morte. Desses itens aqui a gente também à frente vai estar falando, tá? Aí a segunda parte pode passar. Vai falar propriamente dito sobre a passagem, espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrenas, né? Pode passar 6 slides. A segunda parte do Céu e Inferno é dedicada ao pensamento. Kardec reuniu várias dissertações de casos reais a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando-nos condições para que possamos compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio com as leis divinas.
Ou seja, no livro existem depoimentos, né, dos espíritos dizendo, são vários, muitos, inúmeros, dizendo como que foi que aconteceu toda essa passagem. E é interessante, porque cada um relata de uma forma, cada um, segundo as suas obras, né, vai relatar tudo aquilo que vivenciou nesse período. Pode passar, Silvia. Aí qual que é o objetivo desse livro? Reunir todos os elementos próprios para esclarecer ao homem sobre o seu destino. Então, a gente já sabe que a verdadeira felicidade se encontra no mundo espiritual, que a felicidade, de fato, não é deste mundo. Então, se a gente quer um futuro melhor para nós mesmos, a gente lendo essa obra, a gente já vai se policiar e já vai tomar atitudes para a nossa melhora. Assim como também, né, o estudo na escola vai nos dar caminhos e ferramentas para que a gente possa ter uma vida espiritual melhor. E o conteúdo contém um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então, qual que é a importância dessa obra? É para ser estudada e meditada, onde todas as palavras têm a sua importância, porque cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma depois de sua morte. E a passagem até então, tão obscura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual, Kardec nos mostra a grandiosidade da justiça divina. Então, assim, muitas coisas que a gente tem medo, se é pecado, se não é pecado, como que se define tudo isso, este livro é bem esclarecedor a este ponto, né? Mas há necessidade da gente ler, porque é impossível apenas numa aula a gente conseguir passar tudo que tem nesse livro, né? Então aqui só resumidamente mesmo. Pode passar. Eu acho que foi um slide a mais, Simone. Volta um. Vai, não tem esse no meu. Passa dois, então, deixa eu ver. Aí. Primeira parte. O céu e o inferno não são lugares circunscritos e determinados, mas estados íntimos da criatura alicerçados na consciência de cada um. Então, gente, isso aqui é uma coisa assim, que a gente vai deixar bem claro. O céu e o inferno vai depender da nossa consciência, vai depender de todas as nossas atitudes aqui neste mundo, né? E a gente recebe, quando vem para o mundo material, para o mundo terreno, como se fosse uma gleba de terra, né? E a gente vai plantar aquilo que a gente acha bom, né? Quem plantar o mal vai receber o mal. Quem plantar o bem vai receber o bem, né? Então, a vida é feita, de fato, de escolhas. E aquilo que você plantar, você vai colher, porque a semeadura é livre, mas a colheita, infelizmente, é obrigatória, né? O céu é a consciência tranquila, oriunda do esforço permanente de amar e servir em nome do Senhor. Né? Então, o que é um exemplo de céu, né, na nossa vida cotidiana? É manter nossa casa uma harmonia, é ter uma jarra com água fluidificada, é exercitar a prece ao levantar, antes das refeições, no horário que a gente achar conveniente, mas desde que faça, né? É ler uma página do Evangelho, né? Esse é o verdadeiro céu na nossa vida. É a gente ter boas escolhas, fazer escolhas edificantes, né? E o inferno é a intranquilidade e remorso decorrentes de atitudes errôneas e invigilantes. Se evitarmos ofender ou prejudicar o próximo, esforçando-nos pela posição de instrumentos úteis nas mãos do Cristo, conquistamos a paz interior, pois só assim seremos felizes, realmente livres de remorsos e arrependimentos tardios, né? Então,
o inferno também. Se a gente preferir tá ofendendo as pessoas, criticando, né, falando mal, a gente vai promover o próprio inferno na nossa vida, né? Então esse já é um estado de inferno, mas a gente vai ver mais à frente. Pode passar. A verdadeira felicidade não consiste em ajuntar e reter vantagens terrenas, e sim amealhar tesouros no céu, ou seja, no íntimo dos nossos corações. Mostra a justiça divina em toda a sua plenitude, com o componente maravilhoso da misericórdia, que todo erro precisa ser reparado. Por isso traz, muitas vezes, a dor e o sofrimento como consequência. Após a reparação, se está livre para continuar a caminhada. Eu indico para vocês uma palestra do Haroldo Dutra, que fala sobre o céu e o inferno, inclusive tem várias dele, mas algumas são parecidas. Tem acho que duas que são mais ou menos parecidas e duas um pouco mais diferentes. Mas tudo sobre o céu e o inferno, que eu aconselho vocês, quando tiverem um tempinho, a assistir, que é muito interessante. Ele deixa bem claro toda essa questão do que é o céu e do que é o inferno. E ele fala, numa dessas palestras, que quando Deus quer promover uma forma de nos chamar a atenção, ele nos dá uma mestra que nos ajuda fundamentalmente, que é a dor, né? Então ela vem para nos chamar a atenção, para nos pôr no prumo novamente. E é interessante, né? Porque a gente, quando tem uma dor, passa por algum tipo de padecimento, a gente às vezes se questiona por que eu, por que, só os porquês. Mas não é questão de porquê, é questão de gratidão. Agradecer a Deus por essa dor que vem, de certa forma, nos mostrar alguma coisa. A gente tem que tirar a lição com essa dor. O que é que eu devo aprender? Que aprendizado eu devo ter com essa dor? Né? E aí tem as penas eternas, que fala. É um capítulo que discorre sobre origens, argumentos a favor, impossibilidade material das penas eternas, concluindo que a doutrina das penas eternas já fez a sua época. Que assim, a gente foi instruído desde sempre, ou quem foi católico e depois se tornou espírita, que a gente morria e ia ou para o céu ou para o inferno, né? A gente tem, a maior parte das pessoas tem essa convicção. E aqui, nesse livro do Céu e o Inferno, ele deixa bem claro que não existe essa questão de penas eternas, né? Ninguém pode cometer um erro, por mais absurdo que ele seja, e ser punido pelo restante da eternidade. Ele vai ter, sim, não sua punição, uma reparação, mas tem tempo para começar e terminar, e não a eternidade, né? Então, isso é uma coisa que, de certa forma, nos traz um certo alívio, porque a gente descobre que, por mais erros que cometamos, a gente tem uma forma de repará-los e a gente não vai ficar no inferno eternamente. Então, a humanidade, ela saiu da infância. O homem não é mais instrumento passivo, agora possui uma fé raciocinada, que é isso que o Espiritismo nos traz. A nova revelação deu ideias sensatas da vida futura, que se pode chegar à salvação pelas próprias obras. Então, é aí que está a chave da questão, né? Quais são as obras que nós estamos fazendo neste mundo material, neste mundo terreno? Pode passar. Aí, vamos falar um pouquinho também das penas futuras. Segundo o Espiritismo, explica sobre a fragilidade da carne e os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. No livro Céu e Inferno, existe o Código Penal das Vidas Futuras. Parece uma coisa muito doida, mas ele existe, né? E lá
existem 60 itens sobre esse Código Penal da vida futura. E é muito interessante, porque é como se fosse um código para a gente ir seguindo, né? Para não cometer erros, né? Então, uma parte desse livro que a gente tem que manter na cabeceira, né? Para você estar lendo continuamente para relembrar de tudo que fala. Mas como é muito extenso, eu peguei o sexto aqui para exemplificar para vocês, que diz o seguinte: o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Então, se eu possuo boas qualidades, eu vou exercitá-las e o meu produto também vai ser bom. Ao contrário, não será. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Então, o que ele quer dizer? Eu tenho condição de fazer o bem, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou um espírito imperfeito ainda. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas pelo bem que poderia ter feito. Então, eu não pratico o mal, eu não faço nada de ruim, mas também não faz o bem. Então, também vai receber a sua parte não de punição, de reeducação, né? E qual que é o objetivo desse Código Penal? Não é punir o espírito, e sim educar e regenerá-lo, né? Achei bem interessante essa parte. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os anjos. Esclarece os conceitos da Igreja. Explica que, segundo o Espiritismo, os anjos são espíritos desencarnados protetores de uma hierarquia mais elevada. Ou seja, já passaram por aqui, já cumpriu toda a sua missão, já se elevou e agora eles estão numa escala evolutiva que é a escala angélica. Os demônios expõem a origem da crença, interpretação da Igreja e Espiritismo e ainda a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Pode passar a página. O Espiritismo nos esclarece que existe o umbral, obscura zona espiritual, onde estagiam apenas temporariamente quantos no mundo fugiram de seus deveres, acumpliciando-se com o mal. Dele, porém, se afastam quando se decidem pela sua renovação indispensável em busca de planos mais elevados. Vou fazer um parêntese aqui. Quem leu o livro Nosso Lar, né, onde André Luiz conta sobre sua vida física e sua vida no plano espiritual, que ele até ia na igreja quando ele era encarnado e tudo tal, mas quando ele desencarnou, como foi considerado um suicídio indireto devido à ingestão de bebidas alcoólicas e também pelo consumo de muita comida, foi considerado um suicídio indireto. Então, ele ficou por 8 anos no umbral, né? E ele conta que ele saiu de lá quando ele se lembrou de Deus, que ele pediu ajuda, que ele não aguentava mais sofrer. Então, é o que fala aqui, né? Dele, porém, se afastam quando se decidem pela sua renovação indispensável em busca de planos mais elevados. A partir do momento que a gente se lembrar de Deus, ele estará sempre ao nosso auxílio. O céu e o inferno mostra as consequências dos atos trágicos, como o suicídio e o homicídio. Apresenta o sofrimento do assassino e do suicida. Nenhum dos dois tem o direito de tirar a vida, porque a vida é dada pelo Pai e a ele deve retornar quando ele achar conveniente, né? A gente sabe que nós não temos o direito, né? Ninguém tem de tirar a própria vida, que a nossa vida pertence a Deus e Ele é que sabe os nossos dias quando que devemos voltar para a pátria espiritual. Pode passar, sim. Aí a segunda parte, ela trata-se de relatos feitos por espíritos, contando experiências vividas após a morte do corpo físico.
em consequências de ações praticadas quando encarnados. Relata o passamento e a situação em que os espíritos das mais variadas condições se encontram, né? Então lá tem os depoimentos, né, de todo tipo de espírito, aliás, espíritos endurecidos, né, suicidas, é, como eu já disse anteriormente. E tem todos os depoimentos para a gente ler e refletir, né? Clareza do ensinamento de Jesus, que é livre a semeadura, porém obrigatória a colheita. Então, cada um vai colher aquilo que plantou, como eu já disse anteriormente. Pode passar. Aí, na segunda parte ainda, diz o seguinte: após meio século do lançamento do livro Céu e Inferno, por Kardec, outro colaborador da doutrina, Ernesto Bozano, pesquisou muitos desencarnes e selecionou 17 e os relatou no ensaio A Crise da Morte, mostrando os pontos comuns nos passamentos. Então, assim, ele selecionou 17 relatos, né, de espíritos que tinham desencarnados e fez um, uma análise, né? E desses relatos, ele descobriu várias coisas que eu vou estar passando para vocês agora. Então, assim, todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana. Então, muitas vezes a gente pensa que vai desencarnar e já vai se tornar um espírito totalmente fluídico, e não é bem assim que se encontra no plano espiritual. Aí eles descobriram também terem ignorados por um período que estavam mortos, né? E esses espíritos declararam que demorou um certo tempo para eles descobrirem que tinham desencarnado. E depois de passarem pela crise pré-agônica, um pouco depois, pela prova de ver todos os acontecimentos da existência recém-acabada, e terem sido recebidos por espíritos familiares ou amigos no plano espiritual, ou seja, chegarem lá e se depararem com familiares já desencarnados que vieram ao encontro. Pode passar, sim. Haverem passado por uma fase mais ou menos longa de sono reparador, né? Então, a partir do momento que desencarnaram, que chegaram no plano espiritual, ficaram um bom tempo dormindo, né? É como se fosse um descanso mesmo, né? E considerado como sono reparador. Terem reconhecido que no meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre. Que assim, é muito parecido com esse mundo que nós vivemos, né? Segundo os relatos deles. Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que o pensamento constitui uma força criadora no mundo espiritual, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa aqui plasma lá. Não terem tardado a saber que a transmissão de pensamento é a forma da linguagem espiritual, se bem que certos espíritos recém-chegados se iludam e julguem conversar por meio da palavra, que a comunicação lá é através do pensamento e não da palavra propriamente dita. Pode passar. Terem verificado que, por causa da faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e do outro pelo interior e através deles, né? Uma visão de 360 graus. Haverem comprovado que os espíritos podem se transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, por efeito de um ato de vontade. E isso não é logo no início, né, gente? Isso já demora um pouco mais. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam para a esfera espiritual condizente com seu adiantamento moral. Ou seja, cada um vai para o lugar do seu merecimento, né? Pode passar mais uma. Aí na segunda parte ainda, eles falam assim: devemos ser previdentes com o futuro. Se desejarmos ir para um lugar belo e agradável, devemos desenvolver conhecimentos, os recursos que precisamos para alcançarmos nossos objetivos são nossas boas obras, e para nos afinizar com esse lugar,
Precisamos aperfeiçoar moralmente, mas se não nos prepararmos, iremos para um lugar de condições medianas, ou ainda para um lugar onde ninguém nos entenda, onde se designa no meio espírita como estar no umbral. A pessoa fica na passagem, com um pé no mundo material e outro no mundo espiritual. Após certo período de sofrimento, onde o espírito se recorda que existe um Pai maior, este pede auxílio para sair dessa situação. Equipes especializadas vêm em seu socorro, levando-o para tratamento e recuperação de suas energias, e em seguida são conduzidos para as colônias. No livro Nosso Lar, André Luiz relata que a vida no mundo espiritual se assemelha à vida no mundo material. Então, aqui vem dizendo, né, como é que cada um recebe esse mundo espiritual ao chegar lá. Tudo de acordo com as suas obras do mundo material. Pode passar. Aí, aqui, nós temos a conclusão evangélico-doutrinária. O reino de Deus, segundo nos ensina Jesus, está em nós mesmos, né? Então, a gente precisa, de fato, nos conhecer, né? Procurar esse mundo dentro de nós, né? Nas fantasias e quimeras, temos buscado uma felicidade ilusória e um céu inexistente, pois o céu de que nos fala o Evangelho é o campo de ação contínua na conquista do bem maior. Segundo o Haroldo Dutra, essa felicidade a gente só vai encontrar quando a gente nos tornarmos espíritos perfeitos, né? Até ele cita um exemplo seguinte: para você ter um casamento perfeito, você tem que evoluir até a perfeição e esperar que o seu ser amado evolua até a perfeição e você se case com esse bem, com esse amor no mundo da perfeição, né? Então, assim, precisamos nos tornar espíritos puros para conquistar essa verdadeira felicidade. Pode passar, sim. E o Espiritismo nos ensina que a vida se espraia exuberante em todos os domínios universais. E cada espírito estaciona em grau evolutivo até que se dispõe a elevar-se pelo seu próprio esforço. Ou seja, tudo que a gente adquiriu de evolução, a gente não vai regredir. Ele pode estacionar, ou seja, se nós estamos no segundo, terceiro ou quarto grau de evolução, né, na escala evolutiva, podemos até estacionar nesse quarto degrau, por exemplo, por muito tempo, mas a gente não vai regredir. A gente pode ficar ali por algumas encarnações, mas com o nosso despertar, a gente continua evoluindo, aí mais um degrau. Só que isso leva muito tempo e depende apenas de nós. Só atingiremos a verdadeira felicidade, portanto, exemplificando a bondade, compreensão e simpatia para com todos, procurando servir alegremente ao próximo, né? E agora eu quero fazer um comentário com vocês sobre essa palestra do Haroldo, né? Que ele diz o seguinte: vou dar um resumo assim para exemplificar essa aula. Segundo a teologia bíblica, a gente tem uma visão que Deus é implacável, é vingativo, é inflexível, né? Que de acordo com as nossas obras, com o nosso mau comportamento, né? Deus vai ser implacável no nosso julgamento, né? Então, ele disse que quando ele assumiu um presídio, o Haroldo Dutra, ele é juiz, ele recebeu o cargo de juiz coordenador desse presídio que ele assumiu. Então, que na prática ele viveu com todo tipo, né, de emoção humana e que criou-se então um Deus imaginário
que era um juiz inflexível, né? E que construiu a imagem de um inferno semelhante a um cárcere eterno, né? Onde se jogaria seus filhos e que cometessem os delitos que eles cometessem, né? Aí ele disse que esteve muitas vezes diante de grandes assassinos que cultivavam o mal, que eram escravizados pelo mal e que permitiram que a maldade tomasse conta deles, né? Dos vossos corações, das vossas mentes, e que esses assassinos eles não esboçavam nenhum tipo de arrependimento. E muitas vezes ele disse que conversava, né? Um momento que ele tinha que ter uma conversa com um preso, ele um dia perguntou para um deles, né? Meu filho, quantas pessoas que você já matou? Ele falou assim, 17. Aí ele falou assim, olha, doutor, vou ser bem sincero, não me solta, porque se me soltar, eu vou matar mais. Que o meu prazer é matar pessoas, né? Então, essas pessoas, elas se comportavam como doentes, né? E portadoras de doenças graves, que precisavam ser isolados da sociedade, né? Para que não contaminassem outros que estivessem perto dele. Mas, ao longo do tempo, ele foi percebendo que tudo isso era temporário e que o ser humano é possuidor da centelha divina e é capaz de se regenerar. Que mesmo esses assassinos que se diziam incapazes de mudar ou que o seu prazer era matar, que ele era capaz de regenerar, né? E que Deus, na sua infinita bondade e justiça divina, ele é neutro, né? Ele permite que esse espírito ele haja, mas que ele vai ter o período dele de restabelecimento, né? Vai demorar, mas um dia chega. Então a realidade é que cada um de nós somos muito maiores que os nossos próprios erros. E que nossos erros nos mostra a distância da nossa conexão com Deus. Então, qual é o tamanho do meu erro? É grande? Então, a minha conexão com Deus está muito distante, né? Somente pessoas que desenvolveram muito a capacidade de pensar e não as capacidades de sentir são capazes de imaginar um lugar de penas eternas. Já as pessoas que desenvolveram mais os sentimentos não pensam assim, porque já fizeram a sua conexão com Deus. E é aqui que entra a fé raciocinada, porque a gente aprendeu a pensar e não aceita tudo que nos dizem a respeito de Deus, né? A gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai saber, por isso que é considerado no Espiritismo a fé raciocinada, né? E aí ele diz, então, que cada um escolhe, né, se pretende ter dentro de si o céu ou o inferno, que isso são escolhas. E até então, o que eu disse, né, dos presos, teria estar no inferno, propriamente dito. Então, e o que é estar no céu? Então, ele diz o seguinte: é manter a água fluidificada em casa, é fazer a prece, é ler uma página edificante. É simples, porque Deus é simples, né? É exercitar e experimentar o sentimento da gratidão. É apreciar uma chuva caindo, né? Um pássaro voando. Quando a gente vê um pássaro, né, na natureza, aquelas árvores majestosamente lindas, e aquele pássaro chega e canta, é ter a gratidão por tudo isso, né? A gratidão pela nossa própria vida. Nós carregamos o céu e o inferno dentro de nós. Só depende de nós. E a escolha é só nossa, né? Porque o nosso pensamento, ele vibra, ele cheira, ele tem cor, né? E ele funciona como um imã. A gente atrai aquilo que a gente pensa, né? E aí fica a pergunta: o que você quer para a sua vida? Você quer estar no céu ou você quer estar no inferno? Vai depender de você, né?
A transformação é toda sua, é toda nossa, né? A gente que vai fazer a escolha. Céu é um presente de Natal, é um hábito, é um modo de ser. Precisamos cultivar hábitos salutares em nosso lar. Gente, lar, o que significa lar? É a lei de ação e reação, né? É no nosso lar que a gente galga a nossa maior evolução, porque normalmente a gente não se lembra, mas a gente reencarna no lugar que a gente precisa fazer não, resgatar os nossos débitos, né? Nós não sabemos, de fato, quem são nossos filhos, quem que é o nosso marido, a nossa esposa, o que é que nós vivemos em vidas anteriores com essas pessoas. Então, qual o motivo de estarmos juntos? É desenvolvermos o amor, né? O amor, muitas vezes, por desafetos, por pessoas que lá atrás nós não soubemos amar. Então, que ele vem numa outra condição, né? Numa outra significância para a nossa vida, para a gente aprender de fato a amar esses filhos, né? Esse marido, esse irmão, esse cunhado, essa sogra, seja a pessoa que for. Até tem um caso muito interessante que o Haroldo ele cita, que ele disse que um dia visitou um presídio e uma pessoa que estava com ele falou assim: Nossa, Chico, aqui deve estar cheio de espíritos obsessores, né? Ele falou assim: Pelo contrário, meu filho, aqui está cheio de mães, porque os obsessores já fizeram o que eles precisavam, né? Ou seja, já tinha tirado as pessoas do seu caminho, né? Já tinham influenciado, lógico que cada um dá brecha, né? Que pretende dar, mas que no presídio, de fato, estavam as mães, né? Tentando melhorar esses espíritos, intuindo esses espíritos para a sua reforma individual. Os espíritos superiores não receberam a medalha de superiores, mas possuem o hábito de orar em tudo o que vão fazer. Ou seja, eles já galgaram toda a evolução, mas em todos os livros que a gente lê, que a gente percebe de uma reunião no plano espiritual, de espíritos puros, tudo que eles vão fazer uma reunião, primeiro tem uma prece. Eles vão sair para uma excursão, eles fazem uma prece. Tudo eles vão fazer. Então, a gente tem que adquirir esse hábito salutar também. E aí eu vou deixar umas perguntas para vocês refletirem. Você vai focar a sua mente em quê? A partir de agora, com esses poucos conhecimentos, mas que a gente cada dia está tentando melhorar. Em que nós vamos pensar, né? Vamos pôr atenção nisso, prestar atenção. O que você vai escolher para ser seus pensamentos, né? E o que você vai levar daqui como boas obras? Então, a gente precisa ter isso em mente no nosso dia a dia, nas nossas reflexões, nas nossas orações, para que, com o conhecimento que a gente já tem hoje, não chegarmos lá e a gente falar, né? Eu não sabia, porque a gente já sabe, né? Então, não tem essa desculpinha mais. O Espiritismo mudou a visão de Deus, não mais como um juiz implacável, mas como um pai que ama e educa. Então, nós estamos sendo educados por Deus, não punidos. E nós estamos aqui, cada qual no lugar que precisa estar, né? De acordo com o nosso merecimento. Então, agora nós vamos lá para o Google Meet, né? Para, se alguém tiver alguma pergunta, a gente esclarecer lá, tá bom? Vou fazer só uma prece para encerrar. Só fazer um último comentário do pessoal, que na semana passada a gente estudou o esboço do Livro dos Espíritos, e aí no Livro dos Espíritos ele é dividido, né, em partes, em 4 partes. A última parte é a parte que Kardec desenvolveu o livro do Céu e Inferno. Então, assim, não é um livro fácil de estudar, é um livro difícil, né? Não é um livro muito estudado,
é um livro pouco estudado, mas só para a gente lembrar, quando falou ali sobre Santo Agostinho, quando falou ali sobre sobre o bem e o mal, sobre a essência do homem, né, sobre aquela questão de obediência total. Então, só para a gente lembrar, né, que aí vem o Kardec vem desenvolvendo aquelas ideias, como a gente viu lá, todo aquele debate falando sobre essas penas eternas, sobre a natureza do homem, natureza má do homem, e depois teve um desenvolvimento falando sobre aquela moral heterônoma, a moral autônoma, em que a própria pessoa, ela mesma, começa a evoluir conforme o seu entendimento, conforme ela vai compreendendo o mundo. Aí, nesse livro, Kardec faz esse raciocínio, né? Ele fala sobre as penas eternas, penas futuras, que não tem fundamento, né? Não tem cabimento, né? Deus criar o homem para sofrer eternamente, como alguns entendiam, né? Alguns religiosos, que alguns foram criados bons, outros foram criados maus. Então, só para a gente lembrar, para a gente estar refletindo agora, na hora que a gente for lá, para a gente estar pensando, assim, em tudo isso que a gente falou semana passada, e hoje, né, nessas questões que a gente está debatendo, né, essa questão dos anjos, dos demônios, das penas, a pena futura, esse código penal da vida futura. Então, assim, são ideias, né, que algumas pessoas já têm, mas que a gente vai debater agora lá. Eu anotei algumas coisas, assim, da aula que a gente está falando, e comentando, tá? Então, a gente vai agora lá para o Google Meet e, Nil, você faz o encerramento, a gente nem tem feito aqui, não, que a gente vai, depois o pessoal volta lá e a gente vai conversar e aí a gente faz o encerramento da aula lá, tá bom? Então, vamos entrar todo mundo lá, até daqui a pouquinho.